Olá de volta. Então vamos continuar a nossa discussão sobre o átomo e a radioatividade. No bloco passado, que é a aula que está aqui em cima no Moodle, a gente discutiu sobre a evolução dos modelos atômicos. E aí a gente terminou a nossa conversa no modelo atômico de Bohr, que eu acho que é o modelo que vocês conhecem. E aí, esse modelo é o suficiente? Agora eu quero ouvir um pouco vocês. Modelo de Bohr é o último modelo que vocês conhecem? Está faltando alguma coisa? Bom, professora, eu acho que não é só isso, né? Provavelmente deve ter alguma coisa aí que os professores do ensino médio não explicaram pra gente. O que vocês acham que está faltando? Mais alguém quer comentar? No caso, eu senti falta de comentar sobre o nêutron, né? Que até agora a gente não falou sobre ele. Onde que ele entra, então, nesse conteúdo? Exatamente. Então, a gente entende bem o átomo com o modelo do Bohr como um todo. Então, a gente tem a eletrosfera, resolveu aquele problema da estabilidade, os elétrons não são atraídos. Mas, e o núcleo? O que tem dentro do núcleo? Em princípio, o que a gente sabe é que lá dentro do núcleo estão os prótons. E os prótons todos têm carga positiva. Cargas positivas sozinhas, a tendência é que elas vão se repelir. E aí, a Lilian já falou com a gente do nêutron. Qual será o papel do nêutron? Para a gente ver um pouco mais sobre isso, eu vou chamar os meus alunos lá no laboratório de ensino de física. Thaís e Gustavo, explica para a gente aí como é que funciona o núcleo do átomo. Oi, gente, tudo bem? Oi, Nilva. Oi, professora Nilva. Oi, bichos. A gente está aqui para fazer um experimento para demonstrar a estabilidade do núcleo. E como é difícil a gente colocar dois prótons ou dois elétrons perto para a gente mostrar essa estabilidade, a gente vai fazer o experimento usando dois ímãs. E eles podem se atrair como um próton e um elétron, ou se repelir como dois prótons. Mas e aí, como é que eles funcionam dentro do núcleo, Gustavo? Então, dentro do núcleo, onde só tem próton e nêutron, geralmente é capaz de nós pensarmos que eles tenham esse efeito de se repelir. Mas, de acordo com a maioria dos professores de física do ensino médio, o que eles falam, Balada? Eles falam que no núcleo tem o nêutron. Tem o nêutron. E aí os prótons não se repelem por causa do nêutron. Então, eles dizem que os prótons não vão fazer esse movimento de repulsão por causa que vai ter um nêutron entre eles. Aqui está o nosso nêutron. Nós vamos tentar demonstrar isso através de um nêutron, que é essa tábua, e nós vamos colocar dois prótons, um em cima e um embaixo dele, para fazer o efeito de repulsão. Se é verídico que esse nêutron vai impedir que os prótons se repelem, então se eu colocar o ímã embaixo aqui da tábua, esse próton vai ficar exatamente no local que ele está, não é, Balada? Exatamente. E se eu colocar, o que vai acontecer? Tcharam! Mágica. Se mexendo, se mexendo. Então nós podemos ver que a partir do momento que eu chego perto com o ímã de baixo do próximo da onde está localizado o ímã de cima, ele vai se mexer. E por que isso acontece, Gustavo? Porque o nêutron ele não interfere no processo de repulsão dos ímãs. E aí, Nilva, como é que a gente faz agora? Obrigada, Thaís. Obrigada, Gustavo. Valeu a ajuda. Então, pessoal, vocês viram aí pelo vídeo que eles mostraram nesse pequeno experimento que simplesmente ter o nêutron dentro do núcleo não é suficiente para explicar por que dois prótons que tendem a se repelir vão ficar felizes ali juntinhos dentro do núcleo, certo? Para isso, eu preciso trazer alguns conceitos novos para a gente. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que próton e nêutron não são partículas fundamentais. Eu posso entender melhor o comportamento dessas partículas considerando que elas são formadas de outras partículas ainda menores. O elétron é uma partícula fundamental, mas o próton e o nêutron não é. Eles são formados de partículas menores ainda que a gente chama de quarks. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Hoje em dia, experimentos com física nuclear, principalmente aqueles envolvendo o LHC, aquele grande acelerador de partícula que fica lá no CERN,
estão muito comuns na mídia. E eles estudam, entre outras coisas, essas partículas mais fundamentais. E aí, além de pensar que tem partículas menores, tem uma interação diferente acontecendo entre essas partículas. Se eu considerar a interação que existe entre o elétron e os prótons que estão lá no núcleo, essa interação é uma interação eletrostática. É uma atração devido à força elétrica. Interação eletrostática, que tem uma atuação em distâncias maiores. Mas quando as partículas estão bem pertinho, que é o caso dos prótons e os nêutrons lá dentro do núcleo, existe uma outra interação mais forte ainda, que é a interação nuclear forte. E é sobre ela que a gente vai falar nesse bloco, nessa aula de agora. Para isso, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma série de outras partículas que já se conhecem. Então, aquela evolução dos modelos atômicos que a gente discutiu na aula anterior, ela continuou ao longo do século XX. Isso lá em meados dos anos 30, anos 40, muitas outras partículas foram sendo descobertas. E tudo isso impulsionou aquela discussão que aconteceu no período da Segunda Guerra, que tem a ver com o nosso projeto Manhattan, certo? Tudo isso é importante. Hoje em dia, o que a gente sabe? Existe um grupo de partículas, quarks e leptons, certo? A gente vai falar nessa aula só dos quarks. Não dá tempo da gente falar de todas essas partículas, tudo bem? Os quarks, eles vão compor os prótons e os nêutrons. Existem 6 quarks. Quark up, quark down. Eu tenho uma figurinha melhor deles aqui. Essa figurinha foi tirada do livro da professora Abdala, que é o Discreto Charme das Partículas Elementares. Aqui embaixo vai ter um documentário, também produzido a partir desse livro, que vocês vão poder assistir, certo? É uma das nossas atividades. A gente tem quark up, quark down, representam pela letra U, pela letra D. Aí vocês podem falar assim, professora, que nomes estranhos. São estranhos mesmo. E é assim que é para ser. É um nome simplesmente como nome. Eu poderia chamar de quark João, quark José. Quiseram chamar de up e down. Não tem nenhum significado. Tanto não tem, que eu tenho quark que chama charmoso e estranho. É o charm e o strange. São nomes, só isso, nada demais. E tem também o top e o bottom. Para a gente pensar no núcleo atômico, só preciso do up e do down, certo? Entre essas partículas, existe uma outra interação, que não é só a interação eletrostática. Nessa tabela, que está no pôster, que também está lá no site da Aventura das Partículas, que também vai estar aqui embaixo para vocês visitarem, vai ser uma atividade para vocês fazerem, vocês vão conhecer que existem outros tipos de interação na natureza. Com certeza vocês conhecem interação da gravidade, certo? Todo mundo já ouviu falar de gravidade. Existe a interação eletromagnética, todo mundo conhece. Existem duas outras que talvez vocês não conheçam. Existe a interação nuclear fraca e a interação nuclear forte. Nós vamos falar na aula de hoje da forte, porque ela atua entre quarks e gluons. Surgiu uma outra partícula aqui. Os gluons são as partículas mediadoras. Como é que os quarks fazem para manter prótons juntinhos e os nêutrons todos felizes lá no núcleo? A gente tem que pensar numa simulação, mais ou menos assim. Imagina, e aí a gente tem que fazer um experimento mental nesse momento. Imagina, por exemplo, que eu estivesse segurando, sei lá, uma bola de basquete, certo? Se eu jogasse essa bola de basquete para frente e eu não tivesse o atrito aqui no chão me segurando, eu ia ficar paradinha quando eu jogo a bola de basquete para frente? Eu ia me movimentar para trás, não é assim? É isso que acontece lá dentro do núcleo. Os gluons são como se fossem essas bolas. Os quarks ficam jogando gluons de um lado para o outro, e isso faz com que eles se mantenham sempre pertinho um do outro. É essa a brincadeira. E isso é que a gente vai chamar de uma interação nuclear forte. Tudo isso sobre essas partículas, vocês vão ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais nas nossas atividades que estão aqui na aula de hoje no Moodle. Tudo bem? Um outro material que vai estar disponível para vocês, também aqui no Moodle, é essa partícula, que foi produzida pela professora Fernanda Osserman, que vai trazer uma série de detalhes sobre essas partículas elementares e essas interações. E aí depois, na próxima atividade, eu vou destacar para vocês o que vocês vão precisar olhar com mais detalhes para essa tabela. Tudo bem? Podemos continuar a partir daqui? O que é importante? Conhecem os quarks, conhecem os gluons. Tudo bem?
Tudo bem aí também? Então, continuando. Mais detalhes da partícula. É isso que eu quero que a gente entenda agora. Então, vamos olhar só para o nosso núcleo? Nosso núcleo é feito de prótons e nêutrons. E eles são compostos de quarks, ups e down. Quark, up e down, eles têm cargas que são um pedaço da carga do elétron. É 1/3 da carga do elétron. O quark down tem menos 1/3 da carga do elétron. E o quark up, 2/3 da carga do elétron. Então, vamos lá. Composição do nêutron. Dá uma olhada lá. O nêutron ele tem 2 quarks down e um quark up. Se eu somar a carga dele, eu vou ter 2/3, menos 1/3, menos 1/3. Que dá uma carga total? 0. Qual que é a carga do nêutron mesmo? 0. Ok? Mesma coisa para o próton. O próton ele vai ter 2 quarks up, 2/3 mais 2/3, positivo, e um quark down, menos 1/3. 2/3 mais 2/3, 4/3. Menos 1/3, 3/3. Que dá? Carga do próton, mesma carga do elétron, mas com sinal positivo. Não é isso? Tudo bem? É assim que funciona. E lá dentro, esses quarks ficam presos pelos gluons. Aqui eu representei como uma setinha, mas na verdade eu posso pensar naquelas bolinhas sendo trocadas, ok? Eles ficam lá trocando gluons, trocam gluons entre si, e aí eles ficam todos juntinhos. E esses gluons não são trocados só dentro do núcleo, dentro do próton ou dentro do nêutron. Eu posso trocar gluon com o próton vizinho, com o nêutron vizinho. Esses quarks, eles são dinâmicos, eles ficam trocando de lugar. Tudo bem? E é essa dinâmica de troca de partículas que faz com que o núcleo fique estável. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Tudo bem aí também? Eu acho que está ficando claro, certo? Bom, a eletrosfera contém elétrons, e os elétrons são partículas fundamentais, eles não são compostos de mais nada. Essas são aquelas partículas que a gente pode chamar de leptons. Estava na nossa tabelinha lá atrás, tá bom? Para a gente agora, interessa esse olhar geral para o átomo. Então, o núcleo do átomo pode ser considerado como uma carga positiva pequena, que concentra praticamente toda a massa atômica. Os elétrons têm a carga negativa e ficam ao seu redor. E tem uma quantidade total de elétrons que vai equilibrar a carga positiva do núcleo. E aí o átomo fica nêutron. Modelo mais completo do átomo, tudo bem? Melhorou, né? Agora tem tudo. Tudo que vocês queriam está lá no meu lado. Vamos olhar só para o núcleo, que é o que interessa? Afinal de contas, nessa aula a gente está vendo a intimidade do átomo. Então vamos olhar para o núcleo, certo? No núcleo a gente tem a interação nuclear forte, que é uma força atrativa. Faz com que os prótons queiram ficar todos pertinho um do outro. Mas tem um detalhe, ela acontece com distâncias muito pequenas. Não é qualquer distância que ela vai ser uma força efetiva, tá? Tem que ser distâncias pequenas, então os prótons têm que ficar juntinhos. Se começarem a se esparramar, não funciona mais, tá? A força eletrostática, ela vai ser significativa quando as distâncias são maiores. Então, se de repente os prótons começarem a ficar muito longe um do outro, então, em vez de se atrair devido à interação nuclear forte, eles vão se repelir por causa da força eletrostática. Tudo bem? E da mesma maneira, como o elétron está longe do próton, a força que é significativa aí é eletrostática, certo? Mas, de acordo com o modelo de Bohr, o átomo, o elétron, ele fica estável naquela camada, tá bom? Isso significa que um núcleo grande não é tão estável quanto um núcleo pequeno. Vamos ver se isso ficou claro? Se o núcleo é muito grande, significa que a distância entre os prótons não é mais tão pequena e talvez a interação nuclear forte não dê conta de manter todo mundo juntinho. Fez sentido? Isso é um detalhe importante, certo? Então, vejam, o núcleo ele é estável porque tem essas trocas de partículas, gluons e quarks. Mas se o núcleo for muito grande, talvez ele não dê conta de manter todo mundo junto, tá? Assim, núcleos com número atômico muito grande, em geral acima de 83, são naturalmente instáveis. Vamos perceber, então, do que eu estou querendo falar agora? Esses núcleos instáveis vão ter que dar um jeito de ficar estável de novo. Porque na natureza todo mundo quer ficar estável. Não é bom ficar assim.
Então, isso deixa para a gente pensar o que vai acontecer com esse núcleo. A pergunta que fica para a gente responder no próximo bloco: o que acontece com esses núcleos quando eles não são estáveis? Qual é o processo que vai resolver o problema deles?